E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai falar sobre mais uma linha na abertura Ruy Lopes, também conhecida como jogo espanhol. Essa é uma linha bem pouco usual, eu quase garanto que se você jogar isso de pretas contra um jogador de brancas que sempre está acostumado a ver lances como o cavalo F6, que é a berlinesa, ou A6, que é a defesa de Morphy, o lance que eu vou te ensinar a jogar hoje vai surpreender, que é o gambito Schliemann. Então, do que se trata, né? Vamos para os lances. Então, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a gente entra na Ruy Lopes. Aqui a gente sabe que os dois lances mais comuns, os lances para os quais provavelmente o branco está super preparado, são cavalo F6, a berlinesa ou A6, que é a defesa de Morphy. O lance que a gente vai ver hoje é o terceiro mais comum, perdendo para esses dois, que é o gambito Schliemann com o lance F5 nessa posição. Então, essa abertura, que também é conhecida como gambito Janisch, tem o propósito de sacrificar esse peão a F5 para que, se o branco aceitar ele tomar aqui, a gente possa jogar E4 e deslocar o cavalo, e aí a gente vai ter um centro bem legal e uma vantagem um pouquinho de espaço. Nesse tipo de posição, o lance mais comum nem é aceitar o peão, né? A linha mais comum aqui que a gente vai ver continua com o lance cavalo para C3. O branco não toma o peão F5. Mas a gente vai ver o que acontece se ele toma, né? A partir daqui, uma vez que a gente entra na abertura, a gente vai ver 4 possibilidades de lances diferentes para o branco e como a gente responde a cada uma delas. Então, vamos começar da pior. O lance que talvez seja bem intuitivo e ao mesmo tempo ruim aqui é tomar o cavalo em C6. Talvez o branco pense que ele possa trocar as peças aqui e depois tomar em E5 porque o peão está indefeso. Mas a gente sabe que, em geral, na espanhola, é uma má ideia trocar em C6 e depois tomar em E5, especificamente por causa do lance dama para D4, que funciona da mesma forma que a gente ataca tanto o peão em E4 quanto o cavalo, não dá para defender os dois. O melhor lance seria salvar o cavalo com F4, trazendo a peça para a defesa. Aí aqui a gente pode tomar em E4 de peão e depois de, digamos, C3 atacando a dama, a gente volta a dama. E esse tipo de ataque, que o branco talvez se estivesse imaginando aqui com dama para H5 ao longo dessa diagonal aberta, já que a gente jogou o lance F5, acaba não funcionando nessa posição, porque a gente tem G6 aqui, né? Em geral, nesse tipo de posição, o branco tem uma tática, que é ele toma aqui e se a gente tomar de volta, a torre está caindo, né? Mas nesse caso, a nossa dama está cravando o cavalo, então se ele tomar aqui, a gente só toma a dama. Então, especificamente nesse tipo de posição, isso aqui não funciona. Por isso, essa posição, depois de dama para H5 aqui e G6, ele vai ter que voltar a dama, então essa posição é melhor para o preto. Os outros lances, depois de F5, que não são esses, né, que são os bons lances nessa posição, são ou tomar aqui, é uma possibilidade, não é a melhor delas, né? Como eu falei, é melhor negar esse peão com o cavalo para C3 ou com D3. Então a gente vai ver cada um desses. Vamos começar vendo o que acontece se o branco aceita o peão, né? Para provar o que eu estou dizendo, que essa não é uma linha muito boa. Então, se o branco toma F5 aqui, o ponto do sacrifício é que a gente joga E4, atacando o cavalo, e esse cavalo fica sem quadrado, né? Não dá para vir para cá por causa da dama, nem para nenhum desses dois aqui por causa do nosso cavalo. Lembra que a gente não moveu o peão de D. Então esse cavalo não está cravado ainda, a gente poderia tomar se ele viesse para cá. Então, basicamente o único lance aqui seria jogar dama para E2, que vem com a ideia de manter o cavalo no lugar e cravar o peão ao rei para que a gente não possa tomar. E aí a gente joga dama E7 para tirar a cravada e estamos ameaçando tomar o cavalo de novo. Aqui a continuação mais comum é que o branco troca em C6 agora. Nesse caso dá para recuperar com os dois peões, né? Você pode tomar tanto de D quanto de B. A linha mais comum continua tomando com o peão de D aqui, mas vamos ver o que acontece quando você toma de volta com o peão de B, por exemplo, que também leva a uma linha bem razoável para as pretas. De novo, o cavalo continua atacado agora, então ele tem que mover essa peça. A ideia de trocar é para que o nosso cavalo que estava aqui não controle mais esse quadrado, para que o branco possa jogar cavalo D4 nessa posição, né? Do contrário, ele teria que voltar o cavalo de volta para onde ele estava no início do jogo em G1. Então, depois de cavalo para D4, a gente joga cavalo F6, desenvolvendo a peça, cavalo para C3, C5. Esse é o ponto, né? O bom de o branco ter jogado o cavalo para D4 nessa posição e de a gente ter tomado com esse peão aqui, que a gente avança o peão, ataca o cavalo, e depois de ele mover, a gente ganha todo o centro com o lance D5. A gente tem esse centro bem forte, estamos atacando esse peão F5, né, ameaçando recuperar o peão que a gente sacrificou. E essa posição aqui, de modo geral, é bem confortável para as peças pretas. A outra possibilidade, como eu falei, é depois que o branco executa essa troca aqui, a gente tomar com o peão de D, que é a mais comum. E aí a linha continuaria da mesma forma, né, cavalo D4, é a mesma ideia, tirar o cavalo daqui para poder colocar o cavalo do branco em D4. E agora a gente joga dama para E5, atacando esse cavalo. Aqui aconteceram em várias partidas, até mais de 30 partidas no nível alto, que a posição repetiu, porque depois de dama E5, o branco volta o cavalo para F3 e o preto volta a dama para E7. E aí nessas mais de 30 partidas que eu falei, o branco volta o cavalo para cá e o preto volta a dama para cá, e eles repetem 3 vezes e chegam ao empate. Mas depois de cavalo para D4 aqui, se você quiser evitar o empate, né, com essa repetição com dama E5 e cavalo de volta, você pode jogar o seu cavalo para F6. Ah, só uma coisa para esclarecer.
Se você estivesse perguntando aqui nessa posição, por que não, depois de ele voltar, a gente toma esse peão que está em defesa no F5, esse não é o melhor dos lances, porque agora você abre a coluna E para o domínio da dama branca. Então esse peão nosso aqui em E4 é a única peça que está no caminho do ataque da dama ao nosso rei. E por causa disso, né, porque a gente tirou a dama da coluna E agora, o branco vai jogar D3. Esse peão está cravado, ele está ameaçando abrir o centro e criar um ataque aqui, então a gente poderia jogar cavalo F6 e cavalo para D2, já é uma posição um pouquinho melhor para as peças brancas. Em função disso, a gente não toma F5, a gente volta a dama para E7, né, isso é importante. Quando ele voltar o cavalo, a gente volta a dama também. E se você não quiser a repetição, como eu falei, a gente joga cavalo para F6 e depois de cavalo C3, agora sim a gente pode jogar dama E5. A continuação mais comum é vir com o cavalo para E6 agora, a gente toma de bispo e depois de ele tomar de volta, por mais intuitivo que pareça o lance dama toma E6 aqui, ele não é dos melhores, porque de novo você entra naquela situação onde esse peão fica cravado porque a dama está bastante indefesa aqui, então se o branco joga F3 nessa posição, aí já é um tanto melhor para o branco. Então a maneira mais precisa e perfeita de jogar aqui seria, depois de a gente tomar aqui o cavalo em E6, a gente não tomar de volta com a dama, não recuperar o peão por enquanto, a gente joga o lance dama para F5 e prepara para fazer o roque longo. Aqui a continuação melhor seria D3, desafiando o peão, a gente pode tomar agora, depois de ele tomar de volta de dama, tá prevenindo a gente de fazer o roque. Então agora sim, como a dama dele saiu da coluna E, a gente pode tomar o peão, essa é uma maneira bem melhor de fazer, né? Parece não fazer muito sentido, né? Por que não nessa posição aqui tomar imediatamente esse peão? É que, como eu falei, depois de F3 leva uma posição um pouquinho desfavorável. É bem melhor você ter um pouco de paciência e esperar para capturar quando essa captura vier com cheque, que vai acontecer quando a coluna E abrir exatamente nessa posição. E essa posição é equilibrada. Então é em função desse tipo de posição acabar acontecendo que não é a linha mais comum que o branco tome o peão em F5. Então essas posições que são bem confortáveis para as pretas acontecem depois de E toma F5 nessa posição. Por isso, depois de a gente jogar o gambito aqui Schliemann, as respostas mais comuns que o branco tem são as de defender o peão dele de alguma forma. Aí vem os dois lances que a gente vai ver agora, D3 e cavalo para C3. Desses dois, D3 é o menos comum, então vamos ver ele primeiro. Então depois de a gente jogar F5 aqui, o branco joga D3, a gente toma em E4, ele toma de volta com o peão e a gente continua desenvolvendo com o cavalo para F6. Essa linha parece assim bem pouco desafiadora para as brancas, porque ele permite a gente trocar o nosso peão de F pelo peão de E dele, abrir a coluna F pra gente, né? Só que na verdade as posições que acontecem a partir dessa variante com D3 são bem legais para as peças brancas. E essa é uma linha não tão popular, então se você que estiver procurando por uma linha para jogar de brancas contra o gambito Schliemann, D3 é um lance bem interessante para você estudar. Aqui depois de cavalo F6 você pode fazer o roque, bispo para C5, o preto vai desenvolvendo normalmente, né, com cavalo F6, bispo C5. O lance que você precisa lembrar aqui de brancas é dama para D3, que está ameaçando dama C4 para tentar prevenir o preto de fazer o roque, né? Porque se a gente, por exemplo, se a gente faz o roque imediatamente, aí dama C4 é cheque e ataca o bispo, então a gente ia perder uma peça. Então depois de dama D13 aqui a gente joga D6 defendendo o bispo, o branco vai jogar dama C4 da mesma forma, agora para prevenir a gente fazer o roque, tá controlando o quadrado de G8. A gente joga aqui dama E7 e depois de cavalo C3, bispo para D7 defendendo o nosso cavalo. A linha aqui continua com o cavalo para D5, tirando vantagem da gente ter colocado a dama E7, agora ela tá atacada. A gente toma esse cavalo, ele vai tomar de volta com o peão de E, e graças ao fato da gente ter colocado o bispo aqui no caminho, né, interposto a cravada, agora a gente pode tranquilamente mover o cavalo para D4, mais uma troca acontece e essa é uma posição igual. Então, tendo tirado todas essas linhas do caminho, vamos para a linha principal, que é depois de F5, o branco jogar o lance cavalo para C3, defendendo o peão E4 com uma peça. Aqui a gente tem que tomar E4, esse era o propósito de ter jogado o lance, né? Se a gente joga em F5, o branco defende, a gente não toma, porque a gente jogou F5. Agora o branco vai recapturar com o cavalo dele e aqui vem uma ramificação. O lance que eu suspeito que seja o tentador nessa posição aqui é o que eu não recomendo, que é jogar D5, tentando criar um grande centro e atacando o cavalo do branco. Por que, né, eu não recomendo esse lance, já que ele parece tão atraente com esses dois peões no centro aqui para as pretas? O motivo é o seguinte, se o branco souber o lance correto nessa posição, se ele souber o melhor lance, aí vai ficar bem perigoso de jogar as posições para o lado das pretas. Se ele não souber, digamos que ele está jogando intuitivamente aqui e ele faz um lance como cavalo de volta para G3, aí fica tranquilo. Agora a gente continua com o bispo G4, cravando o cavalo. Se ele expulsar o bispo, é importante lembrar que a gente não volta aqui, né? Porque o cavalo dele defende o quadrado. Então a gente troca, ele pode tomar de volta de dama, a gente desenvolve o cavalo, o branco faz o roque, bispo D6,
Cavalo para H5 agora oferecendo essa troca de cavalos, né? Ele está atacando aqui o nosso cavalo no F6. E4 atacando a dama, o cavalo toma F6 com cheque. Dama toma F6, acontece uma troca das damas. E a gente chega nessa posição depois de D3 e roque longo para as pretas, que é bem confortável para o preto. Só que isso só acontece se o branco joga o lance que, digamos, é impreciso aqui, cavalo para G3, né? Se depois desse ataque com D5, ele volta o cavalo. Mas o lance certo, o que complica muitas coisas pra gente, é cavalo toma E5. Se o branco joga isso, vai ficar bem difícil de jogar. Então parece um lance absurdo, né? Sacrificando a peça. Só que o contraponto é, ele tá atacando o nosso cavalo em C6 duas vezes. E se ele tomar em C6, a gente tomar de volta e ele tomar de bispo, aí ainda vai ser uma forca, porque vai atacar o rei e a torre em A8. Então nesse caso a gente precisa aceitar o cavalo, ele vai tomar o nosso cavalo em C6. Como eu falei, não dá pra recapturar aqui, porque bispo C6 enforca o rei e a torre. Então aqui é necessário que você saiba o único lance que te mantém no jogo, o lance dama para G5, que ataca o bispo, que é a peça que ia fazer o cheque, né, e ataca o peão em G2. Porque agora, se o preto tenta tipo mover o cavalo com o lance descoberto, aí a gente está atacando o bispo, que é a peça que dá o cheque. Então a gente poderia ir lá tomar o bispo, se livrar do cheque e ganhar uma peça ao mesmo tempo. Mas de novo, nessa posição, se você está jogando isso aqui e você esquece que o lance certo é dama para G5, acabou. Esse é o único lance que te mantém no jogo, como eu falei. Mas vamos ver o que acontece se a gente joga corretamente, com dama para G5. O branco tem que jogar dama E2 aqui, ele está defendendo o bispo dele e atacando o nosso peão E4, que iria cair com cheque se a gente permitisse ele tomar. Só para exemplificar por que essas linhas são tão complicadas e difíceis para jogar de pretas. Digamos que a gente faça um lance intuitivo aqui, bispo F5, defendendo o nosso peão com a peça. Essa posição aqui, acredite ou não, já está ganha para as brancas, porque ele vai fazer o roque e a pressão que ele tem na nossa posição vai ficar muito chata. Então, com o roque, ele salva o rei dele e defende o peão em G2 ao mesmo tempo. Aqui a melhor tentativa seria dama para F6, atacando o cavalo. Ele volta o cavalo com cheque e ataca o nosso bispo em F5. Se a gente bloquear o cheque com C6, o branco vai tomar o bispo. Aqui é importante que a gente não toma o bispo dele, né, em B5, porque aí cai o nosso peão com cheque. Então a gente precisa tomar o cavalo e defender esse peão aqui ao mesmo tempo. Agora o branco tem a chance de salvar o bispo dele e atacar o nosso peão ao mesmo tempo. Como sempre, né, não dá para tomar aqui porque o nosso peão está cravado. Então o cavalo F6 para defender o peão seria uma tentativa, só que ele vai tomar mesmo assim. E se a gente tomar de cavalo, ele crava o nosso cavalo, não vai ter como salvar essa peça, né? O branco sacrificou o bispo, mas ele vai recuperar esse cavalo. Aqui a nossa melhor tentativa seria fazer o roque longo, né? Devolver a peça mesmo, ele vai tomar. E depois dessa troca, a gente chega numa posição onde o branco tem 2 peões a mais. Então isso aqui está completamente perdido. É nesse sentido que é bem fácil errar aqui, porque digamos, depois de dama para E2, se você joga bispo F5, a posição está perdida. O único lance de novo que te mantém no jogo aqui é cavalo para F6, defendendo o peão com o cavalo. Agora o branco vai jogar F4, que é um lance que ataca a sua dama e libera a defesa da dama do branco ao peão em G2. A nossa melhor tentativa seria tomar o peão F4, só que isso aí libera a possibilidade do branco fazer um descoberto, né? Porque o motivo pelo qual os descobertos não funcionavam ainda é porque a gente estava atacando o bispo. Então depois de a gente tomar aqui, ele move o cavalo, é cheque, a gente teria que jogar C6 para bloquear. Agora D4 defende o cavalo do branco, dama H4, cheque, G3, a gente entra com a dama em H3. Isso é importante porque se alguma infiltração acontecer ao longo desse quadrado aqui em E6, a gente vai querer poder bloquear com o bispo. E só dá para bloquear com o bispo se a dama também der suporte para o quadrado. Essa é a ideia do lance dama para H3, né? A gente previne o branco de fazer o roque e ao mesmo tempo dá suporte para esse quadrado aqui, que é importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui o branco já joga bispo C4, tomando posse dessa diagonal e atacando o quadrado de F7, né? Ele está ameaçando colocar um cavalo F7. E como eu falei, graças a gente ter jogado dama H3, a gente pode bloquear esse ataque com o nosso bispo e a dama defende. Então bispo G5 aqui seria o melhor lance, agora a gente pode fazer o roque longo, o branco também faz o roque longo e bispo D6 desenvolvendo a última peça. E essa é a posição que acontece depois do lance D5, se você joga tudo certinho e ela é assim, entre igual e um pouquinho melhor para o branco. Só que é bem complicado chegar nessa posição, não tem motivo para se fazer jogar uma linha que é tão arriscada assim, né? Então depois de F toma E4 aqui e cavalo toma E4, eu não recomendo o lance D5, é bem melhor você continuar via as linhas mais comuns com o lance cavalo para F6, simplesmente desafiando o cavalo do branco em E4. Aqui existem dois lances, né? O mais comum é o branco tomar o seu cavalo mesmo e você toma de volta de dama. Mas um lance que é interessante que você saiba também, que você pode ver, é dama para E2, defendendo o cavalo do branco. Essa é uma linha alternativa que não é das melhores, né? Porque agora sim a gente tem a chance de jogar D5 atacando o cavalo, ele vai ter que trocar em F6, a gente toma de volta de peão, isso é importante, né? Porque se a gente toma de dama aqui, aí o branco tem a chance de tomar esse cavalo, remover o defensor e aí tomar esse peão. Então a gente toma de peão para defender com mais um peão e dar bastante suporte
para esse aqui em E5. A gente tem esse centro bem forte, então o branco tem que tentar desconstruir isso com o lance D4. A gente joga bispo G7, defendendo o nosso centro. Agora D toma E5, a gente pode fazer o roque, né? Agora o branco poderia até tomar F6, a gente toma de volta de dama, e essa é uma posição equilibrada. A gente tem um peão a menos, mas em compensação a gente tem bastante atividade para as nossas peças, especificamente, né, ao longo da coluna F aberta aqui com essa dama e essa torre. Então essa é uma linha alternativa que não é das melhores. O lance bem mais comum que você vai ver é depois de cavalo para F6 a gente jogar aqui, o branco não defender o cavalo dele e sim trocar pelo nosso em F6. Aí aqui a gente toma de volta de dama. Dama para E2 é o lance mais comum, cravando o nosso peão e preparando para jogar D4 e tentar abrir o centro. Agora a gente joga bispo E7, fechando a coluna E para que o peão aqui não esteja mais cravado. Em geral, a esse ponto o branco vai trocar as peças em C6. De novo, né, como naquela outra linha, a gente pode tomar com qualquer um dos dois peões. Se você tomar com o peão de B aqui, uma continuação comum que você pode esperar seria cavalo toma E5 agora, porque ele tem duas peças atacando esse peão. Mas isso não é nada preocupante. Depois de cavalo para E5, a gente vai jogar dama E6 e D4 defendendo o cavalo, a gente joga bispo F6. C3 seria a melhor tentativa aqui, a gente faz o roque, cavalo G4, voltando a peça. Agora a gente troca as damas em E2 com cheque, desenvolve o nosso bispo claro com o tempo, com o bispo A6, e depois de rei para D1, essa é uma posição igual. De novo, a despeito do branco ter um peão a mais, a gente tem o par de bispos, uma coluna aberta para essa torre na coluna F. Essa torre aqui também poderia vir para a coluna B, por exemplo, ou para a coluna E. Então o preto tem compensação suficiente por esse peão. A outra possibilidade é, depois do branco trocar aqui em C6, você tomar de volta com o peão de D. E a linha continuaria mais ou menos da mesma forma, o branco vai de novo tomar o peão, só que agora, como a gente já liberou, né, a gente tomou com o peão de D e liberou esse bispo, a gente joga bispo para F5, atacando o peão em C2. Aqui você pode esperar D3, tentando defender o peão, o preto faz o roque, o branco também, e a gente traz a outra torre, né, a torre de A para E8. E de novo, a despeito da gente ter um peão a menos, o preto tem bastante compensação, né, na forma do par de bispos e da atividade de peças, né, olha para essas duas peças aqui ao longo da coluna F e essa torre que vai estar aberta, fazendo até um raio-x na dama do branco ao longo da coluna E. Então esse é um gambito bastante seguro, né? Em várias das linhas você pode ter até um peão a menos, mas você vai ter compensação suficiente. Então em termos de qual peão tomar, né, que é uma decisão que o preto tem que fazer, qual desses dois aqui ele vai querer jogar, ele vai querer jogar D toma C6 ou B toma C6, você escolhe, né? Tem essa posição que eu acho bem legal para jogar de pretas, que acontece depois de D toma C6, e a posição que acontece depois de B toma C6 é essa aqui. As duas são equilibradas em termos de avaliação, então fica a sua preferência o que você quer jogar. Então esse foi o gambito Schliemann. Eu mostrei a maioria das linhas principais e mais importantes que você precisa saber para jogar essa abertura de pretas e até algumas recomendações para jogar contra isso de brancas. O principal motivo pelo qual eu recomendo você jogar essa abertura é para tirar o branco da preparação dele. Então se você joga E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e o branco entra na espanhola, provavelmente ele tem alguma linha preparada, pelo menos uma, contra cavalo F6 e pelo menos uma contra A6. Então o lance F5 é bastante interessante na ideia de entrar em uma linha na qual você pode ter quase certeza que você vai estar mais preparado que o seu oponente para jogar. Eu garanto que até para quem joga exclusivamente a Ruy Lopes de brancas, esse lance aqui é bem raro e consequentemente bem mais difícil de lidar, né? Porque o branco não vai estar tão preparado quanto para as linhas principais. Então se ficou alguma dúvida sobre as linhas que eu mostrei, deixa aí nos comentários, eu vou procurar esclarecer como eu puder. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.